Boa noite, né? Hoje é 17/12/2025. Eu sou o professor Rafael Nascimento e a gente vai falar sobre o assunto que é de extrema importância para quem faz Enem, né? Para quem está no terceiro ano, que é o assunto de literatura chamado Gerações Modernistas. É um assunto que cai muito na prova do Enem. Por quê? Porque o modernismo ele foi o movimento mais importante da história cultural do nosso país. Ele surge como uma reação contra modelos artísticos que a gente sabe que são tradicionais, especialmente o parnasianismo, especialmente o simbolismo, que valorizava aquelas formas rígidas, os excessos de regras e também o distanciamento, né, da realidade social brasileira. Então, o marco inicial do modernismo no Brasil, ele foi a semana conhecida como a Semana de Arte Moderna, que ela foi realizada em 1922 em São Paulo. O modernismo brasileiro é tradicionalmente dividido em 3 gerações ou fases, né? Algumas pessoas chamam fase, outras pessoas chamam gerações. Cada uma com características próprias, que era muito ligada ao contexto histórico, ao contexto político e também social do seu tempo. A primeira geração modernista, ela acontece em meados de 1922 a 1930, né? Fase que foi uma fase heróica. E por quê? Vocês vão entender. A primeira geração de modernista é conhecida como fase heróica. Por quê? Pois foi marcada pela, digamos, a ruptura radical com os padrões artísticos tradicionais. E então esses autores, né, dessa fase do modernismo, eles buscavam a dita liberdade de expressão. Observe que a gente está próximo ao período de ditadura, e até a arte sempre teve papel de protesto, de expressar muitas vezes algo que a gente quer criticar, né? Então, os autores dessa fase, em especial, eles buscavam, sim, a liberdade de expressão e usavam a arte para expressar a indignação, uma revolta, uma denúncia e assim sucessivamente. Só que eles buscavam a liberdade de expressão com inovações estéticas e também a construção de uma identidade cultural brasileira autêntica, né? E quais são as principais características desse tipo de modernismo que começou em 1922 a 1930, que é chamado de fase heróica? A característica é a ruptura com normas gramaticais rígidas, porque até então a arte tem uma rigidez, inclusive nas expressões gramaticais, né? É uma quebra também da linguagem coloquial e próxima da oralidade. Ele também vem com a característica de valorizar a questão do cotidiano, do brasileiro comum, aquele indivíduo que está na roça, o indivíduo que mora no sertão. Trazia ironia, humor e também uma crítica social. Então, o modernismo trouxe todas essas características. Também no modernismo traz a questão do nacionalismo crítico, ou seja, por meio da arte, a valorização do Brasil real não idealizado, ou seja, o Brasil da forma que ele é, sem a máscara, né? Então, o nacionalismo crítico existia muito entre esse tipo de movimento chamado modernismo, né?
E quais eram os temas abordados nessa geração modernista? Eram temas que partiam da cultura popular, da questão da urbanização, da questão do identitarianismo ou identidade nacional e também da crítica ao conservadorismo cultural. Então, o modernismo vem trazendo a inovação, vem trazendo a quebra de paradigmas, certo? E trazendo, inclusive, críticas a o que era estático, o que era rígido, o que não tinha movimento. Então, o movimento modernista brasileiro veio trazer tudo isso, né? Principalmente a crítica ao conservadorismo. E os principais autores desse movimento, a gente pode discernir sobre isso, falando de alguns principais autores que muitas pessoas conhecem, não sabem que era dessa geração chamada modernista. Por exemplo, Mário de Andrade. Quem conheceu Mário de Andrade? Com a sua obra Macunaíma. Ele era modernista. O Oswaldo de Andrade, quando ele traz o manifesto antropófago, ou seja, o movimento antropófago de Oswaldo de Andrade traz o modernismo, a questão de Manuel Bandeira, a libertinagem, com sua obra Libertinagem. Então, essa geração foi fundamental para abrir caminho às transformações literárias, inclusive, que viriam depois. E essa foi a primeira geração. A segunda geração, ela começa do final da primeira geração, que é 1930 a 1945. E essa segunda geração, ela vem trazer a consolidação. A segunda geração de modernista, ela representa um momento, digamos, de amadurecimento do movimento. As inovações que foram trazidas da primeira fase dos modernistas, elas foram assimiladas. E os próprios escritores, eles passaram a se preocupar mais com o conteúdo social, mais com o conteúdo político, mais com o conteúdo humano das obras. E esse período, inclusive, coincide com grandes transformações no Brasil. Aí surge nesse mesmo período a questão da era de Vargas, a industrialização, que foi muito importante em nosso país, né? E o aumento da desigualdade social também. E nessa segunda geração de modernista, eles têm algumas principais características. E quais seriam essas principais características? Linguagem mais equilibrada do que a primeira geração e menos experimental. Forte crítica social. No primeira geração tinha crítica, mas era mais polido. Já na segunda geração existe sim uma forte crítica social. Na segunda geração vem trazendo a preocupação com o ser humano e seus conflitos. Por quê? Vem trazer uma questão mais psicológica, mais na preocupação do ser humano e seus conflitos intrínsecos, né? Então a segunda geração, ela vem quebrar algumas paradigmas que a primeira não conseguiu, entendeu? Então a primeira geração vem trazer tudo isso, né? Vem reforçar, vem consolidar a luta da primeira geração e vem trazer a questão do regionalismo, ou seja, retratar as diversas regiões do nosso país, né? Com suas culturas, com as suas tradições. Essa geração de modernismo brasileiro vem trazer tudo isso. E quais são os temas recorrentes? Por exemplo, na segunda geração, o tema recorrente era a miséria, a questão da desigualdade social, a exploração do trabalhador, a questão da seca no Nordeste, a angústia existencial,
o autorismo político que existia na época, por parte inclusive dos militares, e quais são os principais, de fato, indivíduos que representavam essa segunda geração de modernistas. Graciliano Ramos, com a retratação de sua obra, retratando o sertão, Vidas Secas. Jorge Amado com Capitães de Areia, Rachel de Queiroz com o 15 e Carlos Drummond de Andrade com Sentimento do Mundo. Então, esses 4 autores que são bem conhecidos, todo mundo conhece eles, ele vem consolidar o modernismo. Essa geração ela consolida o modernismo como o movimento literário do país, como o principal movimento literário do país. E por fim vem a terceira geração de modernistas, que ela parte do período de 1945 a 1960, né? Ou conhecida também como geração de 45, porque 45 foi o período que houve a ditadura de forma ferrenha, de forma constante, né? E aí o movimento começa a ter uma outra postura por conta do período da qual o Brasil estava passando, um período difícil da ditadura, né? Então, a terceira geração dos modernistas, também chamada de geração de 45, ela surge em um contexto pós-guerra, né? Pós-Guerra Fria, né? E também há uma maior estabilidade institucional. Os autores retomam cuidados com a forma que foi, inclusive, muito representado no simbolismo. E mesmo assim, eles vêm com cuidado com a forma, sem abandonar as conquistas modernistas. Então, nessa terceira geração, há uma busca por refinamento estético, maior profundidade filosófica e universalização dos temas. E na terceira geração, quais as principais características? Na terceira geração de modernistas, ela traz o maior rigor formal, ela traz uma linguagem mais elaborada, ela traz reflexões filosóficas e existenciais que a segunda tinha pouco e na primeira quase não tinha, e ela traz uma maior universalização dos temas. Está dando para entender? E qual eram os temas recorrentes na terceira geração? O tempo, a questão da memória do cidadão, o amor, a morte, que são algo recorrente a todo ser vivo, a reflexão sobre a existência humana, também sobre a condição do homem moderno. E quais são os principais autores e obras que representam esse momento? João Cabral de Melo Neto, ele vem trazer Morte e Severina. Com a sua obra Morte Severina, ele traz uma obra que, de fato, contribui bastante para esse movimento que a gente tem no dia atual. Um movimento que fala sobre coisas existenciais, sobre questionamentos sobre a vida, sobre o tempo, sobre a memória, sobre a condição local daquela região, as misérias, os tormentos, o descontentamento. Então, essa terceira geração vem trazendo mais algo da psique sobre conflitos existenciais humanos. E os principais autores, como eu já falei, João Cabral de Melo Neto, com Morte e Vida Severina, a Clarice Lispector, com A Hora da Estrela, quer dizer, e Guimarães Rosa, com Grande Sertão Veredas. E observe que nessa geração ela traz
que a gente chama de questões de conflitos existenciais, de questão sobre seca, sobre violência, sobre conflitos internos, sobre depressão. Entende o que eu quero dizer? Essa geração ela vem trazer mais sobre as condições humanas da existência, do porvir, dos sentimentos humanos de troca, o que a gente chama de amor, de morte, né? O tempo que a gente fala sobre autorreflexão, de uma geração que segue de uma forma e outra que segue desse momento, ou seja, revisionismo, revisão da história, traz a condição do homem moderno, traz a condição referente aos acontecimentos do passado, ou seja, essa terceira geração de modernista, ela vem trazendo uma reflexão do que as outras fizeram, certo? Vem trazendo de uma forma sucinta, mais sólida, reflexões filosóficas sobre questões da existência humana. Então, o que podemos concluir? As gerações de modernistas, elas refletem a transformação da sociedade brasileira ao longo do século XX, da ruptura estética, né, inicial à maturidade crítica. O modernismo ele foi essencial para a construção de uma literatura mais livre, menos rígida, mais livre, mais aberta, mas ao mesmo tempo crítica e conectada diretamente e indiretamente com a realidade do nosso país. Os conflitos humanos, a seca, a desigualdade. Então o modernismo vem trazendo essas características e adições. Entende? Crises existenciais que foram passadas num tempo, o modernismo vem trazendo. Então, essa foi as três gerações modernistas. A terceira geração começa em 45 a 1960, né? A segunda geração ela vem de 1900, a primeira geração vem de 1922 a 1930, a segunda geração vem de 30 a 45 e a terceira geração de 45 a 60. Então você vê as etapas, né, do modernismo, que vem trazendo sempre os acontecimentos humanos, existenciais, conflitos existenciais, né, as transformações no Brasil, como a questão da Era Vargas, que foi uma transformação genuína, porque evidencia de fato um governo que era extremamente fechado e que começa a partir daí, mesmo de fato sendo parcial, mas sendo em certos momentos históricos benéfico para a sociedade brasileira, quando vem trazer empregos, direitos trabalhistas. E isso não deixa de ser os conflitos que o homem passa sobre direitos, sobre as obrigações, sobre questionamento, crítica social e assim sucessivamente. E isso era retratado por essa geração de modernista brasileiro. Questões existenciais, questões óbvias que acontecem na sociedade e no cotidiano do povão. É basicamente isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Tá bom? Um abraço do professor Rafael Nascimento.